Onde houver um ser ensinável, aí essa palavra de Paulo está em processo de cumprimento. Um ser manso, que é aquele que podia estourar, arrebentar tudo, poder para isso tem, mas se controla. Aí o evangelho está sendo praticado. O longânimo, que estende a paciência com bondade, esperançosa, na perspectiva idealizada de que, quem sabe, a pessoa se converta, mude, entenda, melhore, vire alguma coisa mais parecida com gente, sabendo ou não sabendo do Evangelho, aonde quer que esse sentimento e essa atitude estejam presentes, aí Deus está. Suportar ao outro em amor, ajudar. E a palavra suportar aqui não é apenas aguentar o cara em amor, é dar suporte, é ajudar, é backup, é de fato oferecer a ele um apoio, é colaborar, é cooperar, é facilitar. Isso é suportarmos-nos, ajudarmos-nos, aguentarmos-nos nas nossas fraquezas e necessidades em amor, esforçando-nos diligentemente para que não haja diabolos, divisão entre nós, ao contrário, buscando unidade, unidade conjugal, unidade familiar, unidade fraterna, unidade do amor stored, do amor da natureza em nós, todas as formas de amar, mantendo a unidade o máximo possível. Quem quer que entenda isso é um ser que resiste ao diabo, resiste ao diabolos, que significa o divisor. Mantendo a unidade. Por quê? Paulo explica. Há um só corpo. Aí você diz, bom, então tem que ser parte da igreja. Ser batizado? Não. O conceito de corpo de Cristo não precisa nem ir para Jesus, que pensava nisso de maneira absolutamente diferente do que qualquer apóstolo concebeu. Corpo de Cristo para Cristo está para além daquilo que qualquer apóstolo concebeu. Pedro não chegou nem perto de conceber o significado do corpo de Cristo mesmo. Ninguém foi tão distante quanto Paulo, que inclui no corpo de Cristo, em Romanos 8, a natureza. Nós somos as primícias desse corpo e a natureza é parte desse corpo, que geme, como Paulo diz que nós gememos, esperando o Senhor. Nós somos as primícias lúcidas desse gemido, desse corpo aqui na terra. Mas esse corpo é muito mais amplo. Inclui todas as criaturas de todas as dimensões que estejam em obediência, em amor à vontade de Deus, são corpo do Cristo eterno, transuniversal, transversico, transdimensional, que não é o Cristo do cristianismo, que é uma blasfêmia reduzir Cristo ao cristianismo. Há um corpo que inclui toda a criação, que inclui todas as criaturas, são extensão desse corpo de Cristo, são a corporificação que de Cristo brotou e nasceu. Tanto mais quanto tenham consciência, mais essa lucidez os faz apropriarem-se desse privilégio e desse benefício. Mas até o peixinho mais distraído da profundidade de todos os oceanos é corpo de Cristo. A serviço de Deus. Pedro, vai, lança o teu anzol, dá lá em Mateus 18. No mar da Galileia, o primeiro peixe que tu fisgares, tira-o. Abre-lhe a boca, tu vais encontrar um estáter com o qual tu vais poder pagar o imposto do templo que está sendo cobrado aqui na porta de Cafarnaum, por ti e por mim. Porque não há nada que Deus tenha criado que não seja extensão, fisicalidade, e aquilo que não é físico, como algumas entidades da criação de Deus, que você apelidou, nós apelidamos de anjo, os hebreus apelidaram de anjo, mas em outras culturas tem outros nomes, e que sirvam a Deus em amor, em cuidado, em proteção, cuidando da natureza, como diz o Apocalipse, cuidando da criação.
O Apocalipse é extraordinariamente chocante quando ele coloca alguns anjos cuidando dos elementos da natureza. São todos corpo de Cristo. Você está com raiva porque você pensou que era só aquele grupo pigmeu ao qual você pertence, com a presunção gigantescamente diabólica de ter um exclusivismo satânico? Está com raiva de mim porque o corpo de Cristo é muito maior do que a sua concepção doutrinária? Vá dormir com esse barulho se você conseguir. Mantendo, portanto, vivendo um corpo, com essa compreensão de unidade. Quando eu choro como chorei ontem pela minha terra cheia de fumaça, vendo o rio Solimões secar, é uma dor que dói em mim como uma fatalização horrorosa, demoníaca, praticada pelos seres humanos, porque nós não temos mais o direito de olhar para cima e dizer: Deus, por que está vendo isso ou aquilo no meio ambiente? Nós temos que olhar no espelho e nos esbofetearmos, porque tudo que está acontecendo é produção da gente. Somos nós contra nós mesmos. Somos nós contra o corpo de Cristo. Em todos os âmbitos do corpo de Cristo. Vivendo em um só Espírito, que é o Espírito Santo, que, como diz o Salmo 104, é o Espírito Santo que renova as estações. Quando você vê a primavera chegando, é um Pentecoste primaveral. Quando você vê o verão, o outono, o inverno, os Salmo 104 e toda a Escritura no Velho Testamento, e os profetas, alguns mais, outros menos, alguns extraordinariamente conscientes disso, como Isaías, Jeremias e Oséias, por exemplo, no qual você lê no capítulo 4 de Oséias, que a terra seca, está morrendo, os animais morrendo, os peixes sucumbindo, as águas coagulando, por causa da contenção do espírito de contenda, de animosidade, de guerra dos seres humanos contra Deus. E a criação padece, o corpo de Cristo padece. E eu vou repetir mais uma vez, mesmo aqueles que nunca ouviram falar no nome Jesus, só se desenvolvem em humanidade quando eles praticam Jesus em amor. Não sabem quem foi Jesus, mas são capazes de amar, de ser compassivos, generosos, misericordiosos, afetuosos, justos, sinceros, verdadeiros. E tem milhões de pessoas assim espalhadas pelo planeta todo que nunca ouviram falar o nome composto das letras J, E, S, U, S. Mas conhecem a Jesus sem saber esse nome. Conhecem em favor das esposas, dos filhos, da vida, do próximo, do amigo e do inimigo. São esses acerca dos quais Jesus fala em Mateus 25. Que vão dizer naquele dia: mas nós nunca te vimos, nem mais gordo, nem mais magro, nem pobre, nem com fome, nem com sede, nem em glória, nem em coisa alguma. Nunca soubemos nem de ti. Mas é para esses que Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E eles vão dizer: mas quando foi que nós te vimos assim? Jesus vai dizer sempre: vocês me viram todo dia lá na Índia, no Azerbaijão, no Cazaquistão, na faixa de Gaza, até em Jerusalém, em qualquer lugar. Sempre que vocês trataram assim a qualquer outro ser humano deste modo, vocês estavam sendo eu para o próximo. Vocês estavam me praticando na vida do próximo, sem saberem nenhuma letra, nem terem nenhuma catequese, nenhuma doutrinação, mas vocês me intuíram, a revelação da graça atingiu vocês sem nome, sem palavreado, como diz o Salmo 19, repetido por Paulo em Romanos 10,
sem nenhuma palavra, sem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E Paulo aplicou isso em Romanos 10 num contexto de salvação. E vá dormir com esse barulho, seu teologão enfatuado. Que Jesus disse, não usem de vãs repetições e que, portanto, essa oração aqui não é uma oração para ser o que dela fizeram. Num confessionário, ore 20 Pai Nossos que você vai ser perdoado. Ou o indivíduo se ajoelha e repete, papagaia essa oração de maneira mecânica. E não tem nenhum significado. Se você dissesse apenas algo como um suspiro, já valeria infinitamente mais do que esse chamado Pai Nosso repetido 1000 vezes mecanicamente. Porque o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas, sabe o que necessitais. Como eu tenho dito, eu oro, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Eu preciso me ouvir orando. Isso faz parte do meu engajamento com o meu significado da oração. Isso alimenta o projeto, o propósito e o significado da minha fé, da minha confiança. Isso me lembra de que eu falei com Ele, descansado nele estou. Isso tem a ver com a minha espaço-temporalidade de comunicação de mim comigo mesmo, mais do que com meu Pai, porque o meu Pai Celeste vê. Meu Pai Celeste vê. O seu Pai Celeste não vê? Tem que ser objeto de milhares de repetições? Então, trágica é a sua existência, morta é a sua espiritualidade, e você é só um filho do cristianismo e vai continuar sendo oco, vazio, sem significado, órfão de Pai, órfão de Deus, como experiência de significado transformador, pacificador na sua vida e na sua existência.